Boa tarde, bem-vindo de volta. Neste vídeo nós vamos falar sobre o que é o pecado, de acordo com o pensamento tomista, Santo Tomás de Aquino, ok? É, Você já se perguntou o que realmente é o pecado? O pecado não é só quebrar uma regra, né? É algo muito mais profundo. Hoje nós vamos descobrir o que São Tomás de Aquino, um dos maiores mestres da fé católica, nos ensina sobre isso. Nós vamos entender o que é o pecado e por que ele nos afasta de Deus e como essa verdade pode mudar a nossa vida. Então fique comigo até o final do vídeo, porque isso pode transformar o jeito como você enxerga as suas escolhas. Ok? Então vamos lá. Para Santo Tomás de Aquino, o pecado ele é um ato desordenado. É quando escolhemos algo que parece bom no momento, mas que vai contra a razão, contra a lei de Deus e contra o nosso verdadeiro propósito, estar com Ele, né? Estar com Deus. O áudio está funcionando? Ok. Pense vamos dizer, um pecado, a preguiça. Parece bom ficar o dia todo na cama, mas isso nos afasta de cumprir os nossos deveres e de amar a Deus e ao próximo, né? Um exemplo bem prático é o da preguiça. São Tomás de Aquino, ele dizia que o homem foi feito para a felicidade eterna com Deus, nosso fim último. O pecado é como virar as costas para esse caminho, para esse fim último. É você colocar coisas terrenas no lugar de Deus, né? Como se as coisas fossem o fim último e não Deus. Entendem? Vamos falar de uma diferença entre existem dois tipos de pecado, né? O pecado mortal e o venial. Vamos ver falar uma diferença clara entre eles. Santo Tomás explica que nem todo pecado é igual. O pecado mortal ele é grave, né? Ele é grave. Ele destrói a caridade no coração e nos separa totalmente de Deus. Já o pecado venial, ele é como uma ferida leve, né? Uma que machuca, mas não mata a nossa relação com Deus. Um exemplo disso vamos dar um exemplo, como um pecado mortal pode ser mentir gravemente para prejudicar alguém. Um venial é falar um palavrão por impulso, sem querer ofender. O pecado mortal ele exige um arrependimento e confissão, porque sem a graça de Deus não podemos chegar ao céu, né? Porque o pecado mortal ele nos afasta de Deus completamente. A gente a gente se torna inimigo de Deus. A gente dá as costas para Deus. E o pecado venial é mais leve, né? Ele, ele é como um ferimento leve que rapidamente cicatriza, né? Ele é um pecado que você pode sim se confessar o pecado venial, apesar da missa já apagá-lo automaticamente, participar da Santa Missa. É... Por que nós acabamos por pecar? Santo Tomás dizia que pecamos porque confundimos um bem passageiro com o bem verdadeiro, né? Que é Deus. E o. Esse cabelo meu Deus. Agora que eu vi o cabelo, desculpa. E. Onde eu. É... O demônio.
usa isso contra nós, né? Ele acaba nos oferecendo atalhos falsos para a felicidade. E ele não vai por. Ele vai dar algo que não é o bem verdadeiro, que é o eterno, que é Deus. Ele nos vai levar para o caminho da perdição, né? Vai nos dar atalhos falsos para uma felicidade falsa. Que a felicidade verdadeira é Deus, estar com Deus. Um exemplo disso pode ser passar horas nas redes sociais, que pode parecer divertido, ficar o dia inteiro, horas e horas passando na tela, olhando as redes sociais, essas coisas. Como no celular, né? Fica no celular. Deixa eu mostrar um exemplo assim. É... Vamos mostrar um exemplo. Tem um celular, né? O celular tá aqui. E você fica o dia inteiro no celular lá, passando a tela, vendo notícias. A maioria é notícia que não serve pra nada. E vendo. Como é que pode dizer? É, fica nas redes sociais o dia inteiro, sem se voltar pra Deus, para o que realmente importa, entendem? É, você passa horas nas redes sociais, que parece algo agradável, algo legal de se fazer. Ficar o dia inteiro assistindo vídeos de outras pessoas vivendo, fazendo as coisas, e você lá você perdendo tempo, em vez de estar voltado o seu tempo para Deus, para oração. Entendem? Esse divertimento falso que nos afasta da oração ou da família, que é um bem aparente e é um, isso é um bem aparente que nos engana nessa rede social, essas coisas. A gente passa horas nas redes sociais, que pode parecer divertido, mas se nos afasta da oração ou da família, é um bem aparente que nos engana, entendem? Não é a verdadeira felicidade que é Deus. Orar, estar em, em uma relação íntima com Deus e servir na família para Deus, levando as almas para Deus, entendem? O pecado não é só um erro, né? É uma escolha errada que nos rouba a paz. É, é um mau caminho, né? É um que nos faz ficar longe da realidade, do verdadeiro bem que é Deus, para alcançar a vida eterna. O pecado nos afasta da vida eterna. O pecado mortal. O pecado venial é apenas uma falha, que pode ser corrigida e deve ser confessada, como eu disse anteriormente. O que é, então, o que fazer para corrigir isso? O que Santo Tomás nos explica? Santo Tomás nos aponta o caminho, né? Que é reconhecer o pecado, arrepender-se e buscar a graça. A confissão é o remédio perfeito para o pecado mortal, né? E a oração diária nos fortalece contra o pecado venial. Todos os dias, orar, ou rezar o terço, orar, meditar a palavra, nos faz refletir e fortalecer contra o pecado venial, né? E eu lhes faço um convite. Que tal hoje mesmo olhar para a sua vida e ver onde você pode escolher Deus, onde você pode escolher Deus, né? Em vez de um bem aparente. Reze comigo agora. Senhor, guia-me ao teu coração.
faça isso. Sempre reze, pedindo: Senhor, guia-me ao teu coração. Mas, mas sem jogar palavras ao vento. Faça isso com, com amor, querendo realmente se converter, querer voltar para Deus, se voltar para Deus, de forma sincera e verdadeira. É, que vocês vão ver a vida de vocês mudarem, da água para o vinho. O pecado existe, mas a misericórdia de Deus é maior, né? Santo Tomás nos lembra que fomos feitos para a santidade. Isso é a realidade. Nós estamos aqui nesse mundo para alcançar a santidade. Pegue a sua cruz, passe pela cruz, através da graça, consiga resistir através da graça, ore, reze o terço todo dia, sempre comungando. Se não deve comungar todo dia, comungue uma vez por semana. E uma vez por semana sempre confesse também. Nunca comungue em pecado mortal. E sempre se santificando, subindo nas moradas do castelo interior, né? Como dizia Santa Teresa d'Ávila, para alcançar a santidade, né? Que Deus está em nós, né? Dentro de nós, lá no castelo, na sétima morada. Não adianta só querer olhar para fora sem olhar para dentro de si. Exame de consciência, entenda os seus pecados, confesse, comungue e participe da vida, na vida diária, na santidade. Alcance a santidade. Então, em geral, o que é o pecado? Segundo Santo Tomás, é virar as costas para Deus por algo menos. Mas a boa notícia é que podemos, né, voltar para Ele, né, para Deus, a qualquer momento enquanto estamos vivos. Porque se morrermos em pecado mortal, nos perderemos eternamente. O pecado venial pode nos levar às pequenas falhas, as pequenas falhas, né? É o que eu prefiro falar assim, porque é o mais fácil de entender. As pequenas falhas que cometemos, que são os pecados veniais, nos levam para o purgatório. E se a gente se livra do pecado mortal e do pecado venial, a gente alcança o céu. Então é isso. Se esse vídeo te ajudou, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva para mais reflexões católicas. Nos vemos no próximo vídeo.